7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce Martins, de Língua Portuguesa, e esta é mais uma aula do nosso módulo, dessa nossa disciplina da língua portuguesa. Então, vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento? Bom, nesta aula vamos conversar sobre efeitos de sentido, mas esse efeito de sentido vai ser trabalhado como? Olhem o nosso detalhamento. Vamos trabalhar sobre a fala, sobre elementos típicos da fala regional e amazonense, efeitos de sentidos, recursos não verbais, marcas linguísticas que podem indicar formalidade ou informalidade, e então a gente vai trabalhar esses aspectos da oralidade e também buscar diferenciar essa oralidade do registro escrito da nossa língua. Ok, pessoal? Então, dito isso, vem para a nossa aula. Vamos lá! Então, pessoal, vamos iniciar essa conversa na qual a gente vai observar efeitos de sentido relacionados à nossa fala, mas também como é que fica esse limite entre fala e escrita. Será que realmente elas são completamente diferentes? Será que existe algum ponto em que a fala e a escrita possam se encontrar? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, que língua falada e língua escrita são modalidades da nossa língua. A língua portuguesa possui, a língua inglesa também tem a modalidade escrita e a modalidade falada, mas existem algumas línguas ao redor do mundo que só tem a modalidade falada, não tem a modalidade escrita. Isso não faz a língua ser melhor ou pior do que a outra, tá bom? São apenas necessidades de cada sociedade. A nossa sociedade necessitou desenvolver a escrita, por isso criou essa modalidade. Entretanto, há algumas sociedades, algumas organizações sociais que não precisaram desenvolver, não sentiram essa necessidade de desenvolver a modalidade de escrita da sua língua, então a língua fica apenas na oralidade, correto? Isso é bom? Isso é ruim? De novo, não faz, são apenas características de cada uma das sociedades, tá bom? Mas no caso da nossa língua portuguesa, nós temos sim a modalidade escrita e a modalidade falada. Cada uma com as suas características e necessidades. E isso faz com que, inicialmente, nós precisemos entender o seguinte, que a língua escrita vai ser diferente da língua falada. Por quê? Porque, inicialmente, cada uma vai ser tomada num contexto específico e para atender necessidades específicas. Então, por exemplo, a língua falada, ela é muito presente no nosso cotidiano, nas nossas demandas imediatas. Então, por exemplo, quando a professora precisa falar com seus alunos, quando pais e filhos precisam se comunicar por alguma razão, no trabalho, quando algumas pessoas ali que estão trabalhando juntas precisam se comunicar de maneira mais imediata, a fala vai aparecer muito nesse momento. Porém, a gente tem situações de fala que são mais formais, né? Pensarmos aí em discursos públicos, em palestras, em momentos em que você está falando para muitas pessoas em algum evento. Tudo isso também é língua falada, mas é um contexto um pouco mais formal e que vai exigir uma formalidade um pouco maior de quem está falando, tá? Da mesma maneira, a língua escrita, ela vai, em geral, aparecer em situações em que a comunicação não precisa ser tão imediata, vamos dizer assim. Então, eu mando um bilhete para me comunicar com alguém. Em algumas situações é possível mandar um e-mail que vai comunicar a alguém. Ou então, quem é escritor, que quer escrever romances, escreve a sua história, escreve a sua narrativa e essa narrativa depois é publicada e outras pessoas vão ler. Então, a língua escrita vai ter essa característica. E, às vezes, até é interessante notar que a língua escrita, ela é uma maneira utilizada para registrar as coisas. Por meio da escrita, as coisas ficam melhor registradas, vamos dizer assim. Então, normalmente, documentos são escritos, porque aí eles podem ser guardados, podem ficar registrados e assim por diante. Então, de certa forma, a língua falada, ela tem uma característica de ser, vamos dizer assim, mais passageira. Ela passa com mais velocidade, vamos dizer assim, ao passo que a escrita permanece porque fica ali um registro físico, escrito de algo. E aí,
Entretanto, de novo, uma é melhor que a outra? Não, não é. Cada uma tem as suas características, cada uma vai atender a objetivos específicos. Porém, isso aqui é interessante para nós, é lembrar que língua escrita tem as suas características, língua falada tem as suas características, e por isso mesmo é que a gente coloca ali o sinal de diferente entre elas, porque por terem cada uma as suas características, elas não vão ser exatamente iguais, elas vão ser diferentes. Ok, pessoal? Então, já que eu falei que elas são diferentes, vamos observar o que a gente pode citar de diferenças como caracterização? Então, na próxima cartela, a gente tem um quadro que nos diz o seguinte: quais são as diferenças existentes entre a língua falada cotidiana e a língua escrita cotidiana. Notem que eu coloquei aqui a palavra cotidiana junta aqui no processo. Por quê? Porque isso faz com que a gente entenda que esse cotidiano aí é aquela do dia a dia, aquela língua falada mais próxima da gente, mais informal, vamos dizer assim, mais presente no nosso dia a dia. Eu estou aqui nesse momento não falando daquela língua falada dos discursos públicos, do momento em que alguém está palestrando para outra pessoa, que exige um pouco mais de formalidade, tá bom? Então, por exemplo, a fala cotidiana, ela acontece dentro de um contexto. Existe uma situação ali, não é? Então, por isso dizer que ela é contextualizada, né? Tem uma situação entre amigos que estão ali conversando, uma situação entre familiares, uma situação entre colegas de trabalho, uma situação entre pessoas da mesma igreja, na qual vai fazer surgir essa fala. Então, ela é sempre fruto de um contexto específico. Ela é redundante. Como assim? Porque às vezes na nossa fala a gente se repete, e essa repetição nessa fala cotidiana não é algo que é ruim, é algo que serve para dar ênfase. Então, às vezes a gente vai dizer que, por exemplo, que a gente andou muito. E em vez de dizer, ah, nossa, eu andei muito, eu andei bastante, a gente diz, menino, eu andei até chegar. Eu falo com redundância, eu repito várias vezes essa forma do verbo andar para dizer que eu andei muito, para que a pessoa que está me ouvindo entenda que eu andei bastante, em vez de apenas dizer eu andei bastante. Parece que não tem o mesmo efeito de sentido, não é? Eu preciso dizer eu andei, ou então eu falei e você não me ouve, não é? Então tem esse aspecto da redundância. Muitas vezes a fala cotidiana é não planejada, no seguinte sentido: estou ali conversando e o que vai saindo, o que vem à cabeça, a gente vai falando sem um prévio planejamento. É diferente de um discurso público, de uma fala pública, de uma palestra em que você meio que define os pontos que você vai abordar, você planeja, né, aquilo que você precisa dizer. Então, é nesse sentido que essa fala cotidiana é não planejada. Ela é fragmentada no sentido de que é possível que você fale uma coisa, esteja ali conversando sobre uma coisa e de repente você pause aquilo, porque outra coisa acontece, e aí a sua mãe lhe chama e você tem que entrar em casa e acabou a conversa, o fragmento da conversa ficou ali. Ou então você está conversando ali com o seu amigo e você se lembra de um fato, e ali aquela conversa inicial já é interrompida porque outra situação entra na conversa. Então, a fala cotidiana, as conversas cotidianas, elas têm essa característica de irem se constituindo como fragmentos, um pedaço de informação com outro pedaço de informação que vai surgindo e vai se desenvolvendo. Por isso mesmo, ela também pode ser dita como incompleta, né? Porque às vezes a gente não completa uma fala, alguém já coloca uma fala no meio, e aí às vezes as frases vão ficando incompletas, mas no contexto todo mundo vai se entendendo. E é possível dizer que ela é pouco elaborada, no seguinte sentido: às vezes, pelo grau de informalidade possível, a gente vai, às vezes não obedecendo alguma regra de gramática, às vezes falando alguma palavra errada, às vezes não fazendo os plurais, que são as concordâncias, não é? E isso é possível, por isso que a gente sempre colocou aqui a fala cotidiana, tá bom? Existe a presença dos interlocutores, todo mundo que está envolvido ali na situação de comunicação, com quem eu quero falar, quem é o meu ouvinte, está tudo ali, presente naquele momento daquela fala. Por isso mesmo, ela é dinâmica, ela vai acontecendo no processo e possivelmente informal, é possível que seja informal.
e não normatizada por aquilo que a gente já falou, né? Às vezes as normas numa fala cotidiana são transgredidas. Na mesma medida, a gente tem características da língua escrita. E essa língua escrita aqui é uma língua escrita formal, tá bom, pessoal? É aquela língua escrita que vai aparecer nos documentos, nos livros, é a língua escrita que vai, assim, que vai ficar registrada para que outras pessoas leiam. E por isso mesmo, essa língua escrita aqui é uma língua que, quando a gente diz é descontextualizada, entendam o seguinte: aquele livro, aquele documento foi produzido num contexto específico que provavelmente já passou. Quando você vai buscar esse livro, esse documento, você inicialmente não tem aquele contexto para entender aquele livro, aquela história, aquele documento. Você precisa, então, às vezes, pesquisar um pouquinho ou ler o texto para poder entender. Então, é por isso que a gente diz que a escrita é descontextualizada, porque ela é escrita em uma situação, em um contexto específico e vai ser lida em uma outra situação, em outro contexto e assim por diante. Tende a ser condensada, por quê? Porque a gente vai fazendo uso daqueles elementos de coesão para evitar as repetições. Lembram das coesões? Então a gente vai conseguindo, em vez de ter repetições na escrita, a gente vai condensando a informação para que ela fique melhor organizada. Por isso mesmo, a escrita ela é planejada, porque eu consigo, primeiramente, planejar aquilo que eu quero afirmar, aquilo que eu quero dizer. Posteriormente, eu vou conseguindo arrumar o meu texto uma, duas vezes para que ele fique bacana, da melhor maneira possível. E aí, o texto, a escrita não é fragmentada. Por mais que a gente pegue o texto em fragmentos, por opção nossa, mas ela sempre está ali completa. Toda a informação é passada. E aí, por isso mesmo dizer que ela é completa, elaborada. E aí, a ausência de um interlocutor. De novo, normalmente quando você escreve um texto, você o escreve em uma situação. Quem vai ler o seu texto vai ler posteriormente. Então, a pessoa para quem você comunicou, as pessoas que vão ler o seu texto, elas não estão presentes ali no momento que você está escrevendo. Por isso que é a ausência do interlocutor no momento da escrita. Por esse caráter, né, de registro e tudo mais, a língua acaba ficando estática, não tem aquele movimento, aquela dinamicidade da fala. E ela tende a ser mais formal e seguir normas, por isso ela é formal e normatizada, certo? Então, olhem só quantas características tem a fala cotidiana e quantas características tem a escrita formal. E isso nos mostra que realmente a língua falada e a língua escrita são diferentes, porque cada uma tem um objetivo, uma característica e servem para determinadas situações, né? Cada uma tem o seu lugar, as duas são necessárias e precisam existir porque a nossa sociedade demanda a presença delas. Ok, pessoal? Então, seguindo adiante na cartela, olhem só, além dessas diferenças, é necessário pontuar que a língua falada carrega para a construção de seu sentido uma série de elementos não verbais. Sim, na conversa, né, ali no momento em que se está proferindo uma fala, existem outras situações que são não verbais, mas que ajudam na constituição dos sentidos daquela mensagem. Por exemplo, a pausa. Essa pausa, ela pode ser, por exemplo, uma pausa explicativa ou uma pausa na qual você quer que as pessoas entendam ali a ênfase que você vai dar àquilo que você ainda vai falar, ou de repente aquilo que você acabou de falar. Tipo, você quer que a pessoa entenda ali o peso daquela informação. A entonação, né? Se é uma mensagem mais feliz, você vem com uma entonação mais alegre. Se é uma mensagem, né, um pouco mais solene, você vai num tom mais sério. O tom da sua voz significa muita coisa na sua fala. O ritmo, e por ritmo aqui entendam a cadência da sua fala. Se você falar mais rápido, mais devagar, isso também pode significar ter sentidos.
a gestualidade e a expressão facial. Isso é extremamente importante, né? Ora, que você está conversando com seus amigos, se você está ali, às vezes você quer contar a história que aconteceu no jogo de ontem, né? Aí você faz o gestual como se você estivesse querendo recriar ali o momento da jogada, e aí você faz a expressão facial, de repente, para significar um momento em que você sentiu dor. Tudo isso é significação e tudo isso é não verbal, gente. Não tem palavra para expressar isso aqui, mas esses elementos fazem parte da sua fala. As hesitações, que são aqueles momentos em que você fica ali meio sem entender, e esse momento que você pausa e expressa essa falta de entendimento também faz parte desse processo de você constituir os sentidos do seu discurso falado. Então vejam que realmente a língua falada tem as suas características muito próprias, não é? Ela traz uma série de elementos do não verbal para dentro da constituição do seu sentido e que são extremamente necessários para que a gente entenda o que uma outra pessoa está falando. Seguindo adiante, vamos lá? Olhem aí. E aí, gente, tais elementos não servem apenas para enfeitar, né? Eu não faço expressão faciais apenas para enfeitar a minha fala. Eu não faço gestos apenas para enfeitar a minha fala. Né? Os turnos da língua falada, pois contribuem significativamente para os efeitos de sentido que se quer gerar com a mensagem. Então, todos esses elementos aqui, não verbais, de pausa, entonação de voz, eles não estão presentes só para enfeitar, não, gente. Eles têm um propósito e eles são necessários para que a nossa língua falada ganhe efetivamente sentido. E para que vocês observem de maneira bem interessante o quanto que eles são necessários para o entendimento do discurso falado, agora a gente vai mostrar para vocês um vídeo. Nesse vídeo tem duas situações. Na primeira situação, a gente observa a interação entre mãe e filha acontecendo. E essa interação tem expressões faciais, entonação de voz e assim por diante. Todos os elementos próprios da língua falada. O segundo exemplo apresenta a mesma situação, mas a gente retirou entonação de voz, expressão facial e tudo mais. Vocês vão ver como o sentido acaba sendo esvaziado, tá bom? Então, acompanhem e prestem atenção. Mãe, posso brincar de bola lá no campinho? Não. Por quê? Tecnicamente, não é uma sentença completa. Não precisa de explicações e nem de complementos. Poxa, mãe, todo mundo vai. Eu já falei que você não é todo mundo. Mas você não pode ir porque você não fez os seus deveres do dia. Não arrumou a casa, não lavou a louça. Quando tudo estiver feito, você pode ir brincar. Mãe, posso jogar bola lá no campinho? Não. Por quê? Tecnicamente, não é uma sentença completa. Não precisa de explicações e nem complementos. Poxa, mãe, todo mundo vai. Já te falei que você não é todo mundo. Mas você não pode ir porque você ainda não fez os deveres do dia. Não arrumou a casa, não lavou a louça. Quando tudo estiver feito, você pode brincar. Ouviram aí? Perceberam a diferença que faz essa interação entre a mãe e filha numa situação natural, né? A filha fica feliz quando a mãe diz que pode, fica triste quando a mãe está dizendo por que ela não pode, né? E a mãe ali naquele tom de mãe, né? Colocando, explicando para a filha. Tem uma série de significações presentes ali naquele não verbal, naquela entonação de voz, naquela expressão facial e assim por diante. E a gente viu isso porque, em contraste, nós mostramos para vocês uma situação onde isso está ausente, ou quase tudo está ausente, não é? Que elas estão ali, sem muitas expressões, com a entonação de voz quase que ausente, e aí a gente nota, nossa, quanto que esses elementos fizeram falta ali na integração, na interação entre a mãe e a filha, e quando eles estão presentes, realmente eles ajudam com que a fala e a situação ali faça muito sentido, ok, pessoal? E aí, justamente esse comentário aparece na nossa cartela, então vamos lá?
Então, no vídeo podemos observar justamente uma situação de fala cotidiana entre mãe e filha, em que a gente viu esse processo de argumentação, né? Em que uma tenta convencer a outra, né? A filha tenta convencer a mãe de que ela pode ir brincar e a mãe tenta convencer a filha de que não pode. Por quê? Porque ela não fez aquilo que deveria, né? Os seus deveres diários ali no cotidiano da casa. E aí a gente observou justamente a importância dos elementos não verbais, os característicos da fala para a construção de sentidos nos processos de interação. A gente viu o tanto que eles fazem falta nesse processo, quando eles estão ausentes, muito dos sentidos que se quer gerar, realmente a gente não consegue alcançar. Tudo bem? Tudo isso fez uma relação com a nossa fala cotidiana e até aqui nessa aula a gente falou sobre uma fala que é cotidiana, que é comum, que é do dia a dia e uma escrita que é mais formal, dos documentos, não é? Dos livros e assim por diante. Mas na próxima cartela a gente tem uma pergunta para vocês. Mas os gêneros textuais orais não estão restritos à fala comum? Não é nenhuma pergunta, é uma afirmação, me desculpem, não é? E esses gêneros textuais orais, ou seja, as falas, também podem ser gêneros orais da comunicação pública, que pedem registros mais formais, com escolhas lexicais mais especializadas e padrões textuais mais rígidos, além do atendimento a certas convenções sociais exigidas pela situação do falar em público. Traduzindo tudo isso aqui, as nossas falas cotidianas, as nossas falas, na verdade, elas também podem ser mais formais. E também nos é exigido algumas características de convenção social, porque estamos na comunicação pública, estamos falando em público. Então, por isso mesmo falando, nós precisamos de registros mais formais. Precisamos escolher palavras mais formais. Precisamos, dependendo da situação, ter palavras mais especializadas. Precisamos ter um texto oral um pouco mais rígido no que se refere aos aspectos do padrão formal da língua. Nós precisamos estar atentos às convenções sociais que o ambiente nos pede, porque estamos falando em público, né? Então, até agora a gente tinha comentado sobre a fala cotidiana, informal e tudo mais, mas a gente tem que atentar que o falar também pode ser um falar formal, a depender da situação de comunicação que nós estivermos, principalmente se estivermos no falar em público, tá bom, pessoal? E aí, ou seja, também a modalidade falada da nossa língua pode apresentar situações formais de comunicação e atender a diferentes intenções de comunicação. E essa intenção de comunicação pode ser justamente uma intenção mais formal, que é o de comunicar publicamente algumas situações. Por exemplo, discursos públicos e políticos, não é? São situações que estão falando em público e que está todo mundo de olho, e todo mundo está de olho no que você está falando, todo mundo está ouvindo, todo mundo está atento o que está sendo dito, e ali é preciso você observar a maneira que você está falando, que você está abordando. As salas de aula, a conferência, a palestra, o seminário. Então, são situações que também nos pedem um grau de formalidade um pouco maior, mesmo na nossa fala. Reuniões de trabalho, entrevistas de emprego também, debates, enfim, são situações que nos pedem sempre um padrão, um registro de fala mais formal, certo, pessoal? Mesmo que tudo isso aqui seja feito por meio da fala, mas vai ser uma fala mais formal, que vai estar atento aos registros formais de comunicação, tá bom? Todos os exemplos acima citados são gêneros da modalidade da língua oral, mas que demandam um planejamento, uma organização prévia, assim como uma linguagem formal. Então, lá no começo da aula, a gente tinha visto algumas características que nos diziam que a língua oral cotidiana, ela era não planejada, ela era informal. E aqui a gente observou exemplos de situações em que a fala precisa de planejamento.
A fala precisa de uma organização prévia e a fala precisa, sim, atender a uma linguagem mais formal. Ou vocês acham, por exemplo, que para fazer um discurso público, uma fala pública, a pessoa não se prepara antes? Não define anteriormente aquilo que precisa dizer? Precisa, gente. Na sala de aula, quando o professor vai dirigir a fala para os seus alunos, ele se prepara antes, ele define os pontos que precisam ser abordados e assim por diante. Em uma reunião de trabalho, a pauta é anteriormente preparada, aquilo que vai ser abordado é anteriormente preparado. Da mesma maneira, aos debates, quem vai debater qualquer assunto, anteriormente estuda para esse debate. Procura documentos, procura ler sobre o assunto, se informar sobre o assunto para conseguir chegar ao debate e aí sim apresentar as suas situações. Então, esses exemplos aqui são justamente exemplos de fala que são planejadas, organizadas e que usam uma linguagem mais formal, tá bom? E aí, situação para a gente reforçar e relembrar. Vamos avançar. Vamos lá na cartela avançando. As características, então, de uma linguagem que é mais formal. E aqui, independe, gente, se ela é falada ou escrita, tá bom? Se é uma situação de linguagem formal, uma situação formal de comunicação, a gente precisa seguir as regras da gramática mais padrão, né, do padrão formal de comunicação. A gente precisa fazer uma pronúncia clara e correta das palavras. E se eu estou escrevendo, eu preciso escrever ortograficamente de maneira correta, tá bom? Precisamos demonstrar um vocabulário que é mais rico e mais vasto, então, por isso mesmo, a gente sempre estimula vocês a buscarem fontes, a lerem materiais, assistirem materiais que permitam a vocês ampliar os horizontes em termos de vocabulário de vocês. E essas características de buscar o padrão formal de comunicação e de atender a isso, independe se você está falando ou se está escrevendo. Se a situação de comunicação é formal, você precisa estar atento a elas, tá bom, gente? Isso é extremamente importante. E aí a gente avança na nossa próxima cartela. Olhem aí, os elementos da língua falada podem indicar elementos característicos da cultura e do jeito de ser de um povo. E essa língua falada aqui dessa cartela é, de novo, a língua falada cotidiana. O jeito de falar das pessoas, elas podem nos dizer em muito sobre a cultura de um lugar, o jeito de ser de um povo. Não é à toa que existem em vários cantos do Brasil dicionários, compêndios de vocabulário que trazem esses termos característicos de cada lugar e os seus significados. Então, a língua falada cotidiana, ela reflete muitas dessas questões. E muitas vezes é justamente que isso, esse jeito de falar característico de um lugar aparece na forma escrita, é registrado na forma escrita, justamente com a intenção de reforçar aspectos identitários. Então, existem alguns textos, especialmente os textos de literatura, os textos de música, que apresentam formas escritas desse jeito característico de falar de algum lugar. Então, às vezes, uma gíria, uma expressão que é própria de um lugar, ou o jeito de construir a frase que é característico de um lugar, vai aparecer no texto escrito, porque o que se quer é justamente reforçar isso aqui, a identidade, o jeito de ser do povo com aquele texto. A gente tem na próxima tela um exemplo disso. Na próxima cartela, por favor, a gente recuperou aqui como exemplo a canção O Amazonês, do Nicolás Júnior, que é um autor que vive aqui em Manaus, que inclusive ele não é amazonense, mas ele vive há tantos anos aqui em Manaus que ele já se sente como um amazonense, e ele acabou escrevendo uma música que traz o jeito de ser do amazonense, ou pelo menos do manauara, que é com quem ele convive mais, vamos dizer assim. E é realmente muito interessante. Eu trouxe um trecho da música e a gente vai identificar alguns processos. E ele fez isso justamente por quê? Porque ele quer, com essa canção, reforçar
aspectos da identidade de quem é amazonense. Aqui é valorização, não é um jeito de desprezar, muito pelo contrário, se ele se dedicou a escrever uma música é porque ele quer valorizar, né? Então, nesses textos de arte, textos de literatura, textos de música, isso cai muito bem, esse jeito de falar sendo registrado na escrita. Olhem só o que diz a música. Espia, maninho, eu sou dessas paragens, das bandas de cima do lado de cá. Eu não sou leso, nem tico bodó, mas boto no toco se tu me triscar. Marrapá? Eu não vim do Guaramiranga. Sou moleque doido, não venha frescar. Pegue logo o beco e saia vazando, senão numa tapa tu vai emborcar. Me criei na beira, ali pelo rodo. Eu me embiocava lá pelos motor. Mamãe me ralhava e eu nas carreiras. Zipado, era galho de cuia, lambada e o escambau. Saía vazado pro bodazal. Menino, vai saciar. Obviamente a letra da música segue, né? Ela é mais longa, por isso essas reticências. Mas olhem só, para além das escolhas das palavras que a gente identifica de imediato, né? Quando ele diz maninho, quando ele diz paragens, né? Dessas paragens, ou seja, desses lugares aqui, leso, bodó, a expressão boto no toco, né? Então são características muito identitárias da nossa região, do nosso lugar. Mas outra coisa que ele também registra é, por exemplo, que nós aqui da região amazônica, aqui do Amazonas pelo menos, a gente não costuma pronunciar na nossa fala o R final do verbo no infinitivo. Então, em vez de nós dizermos triscar, nós dizemos triscar. Apagamos esse R do final e colocamos um acento na nossa fala para ficar forte, né? Então, ele escreveu triscar. É assim que está na letra da música. Mais adiante, ele repete isso. Em vez de frescar, ele diz frescar. Ele escreve, perdão, frescar. Em vez de emborcar, ele escreve emborcar, né? Então, isso é uma característica da fala muito sutil, mas que ele consegue registrar. Uma outra situação que ele registra já que é uma fala cotidiana que ele quer registrar, é justamente a questão do não registro dos plurais, da não concordância dos plurais. Em vez de ele escrever, por exemplo, nas carreiras, ele escreve nas carreiras, né? Que é justamente na nossa fala cotidiana, é comum a gente fazer esse tipo de não concordância, especialmente na situação informal. E uma outra coisa, né? Ele registrou aqui a palavra rodo. Existe um porto aqui no centro de Manaus que se chama Rodway, que é o nome da língua inglesa na época que Manaus tinha presença muito forte dos ingleses aqui. E aí, com o tempo, esse nome Rodway foi adaptado pelo jeito de falar das pessoas. As pessoas não dizem Rodway no cotidiano, né? Na fala cotidiana, as pessoas dizem rodo. E assim é, certo? Então, notem que nessa música, o que se quis fazer? Valorizar as características, o jeito de falar de um povo. E aí, esse jeito de falar veio para a escrita. Então, notem que, embora fala e escrita sejam diferentes, elas encontram, em algum ponto, algum tipo de interseção. Tá bom, pessoal?